Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos do Candomblé Total, Sensorial FM, a melhor rádio web do Brasil, viu? Um abraço ao meu amigo Babá Ronald Ed, aqui Gislaine Vicente com vocês. E antes que eu comece o assunto de hoje, eu quero deixar já os meus contatos. Muito obrigada, viu, pelas ligações, pelas mensagens, pelas sugestões que vocês me enviaram aí ao longo do tempo. Gislaine Vicente, embaixo Gislaine Araújo e vice-versa no Facebook. Tem lá o Messenger, também vocês entram em contato comigo. Meu WhatsApp 11 97754 7604 e 11 9 2006 1386. Tem também o meu e-mail, gislainevicente07@gmail.com. Meu Instagram, gislaine.vicente9 e Gislar96. E também pelo site da rádio. Na página do Candomblé Total, vocês podem deixar aí suas sugestões, elogios, críticas construtivas e tudo mais que vocês quiserem comentar comigo, sugestões de pauta. E muito obrigada, viu? Muita gente tem entrado em contato, falado, mandado mensagem, e-mail. E aí eu tenho abordado as situações conforme vão surgindo e as possibilidades que a gente tem, porque é muita coisa. Às vezes tem um programa que a gente já falou sobre determinado assunto, já tem isso gravado. Também estamos lá no YouTube, tanto na minha página quanto na página da Sensorial FM. YouTube também, os programas que vocês perderam, tem lá, tá bom, pessoal? E eu queria retomar alguns princípios do candomblé que a gente falou ao longo desses 2 anos, que o mês que vem nós já completamos aí 2 anos à frente do programa, e eu agradeço muito a vocês essa recepção, todo esse período que tem gente muito boa me acompanhando há tanto tempo aí. E eu gosto dessa troca de ideias. Logo, logo a gente vai ter algumas mudanças, eu vou ter algumas entrevistas, pessoas conversando com a gente, porque a gente também teve e ainda vivemos um período de pandemia, que as pessoas já estão aí pela rua sem máscara, fazendo suas atividades como se fosse num período normal, mas ainda há restrições. Ainda não temos nenhuma vacina, ainda não temos nenhum medicamento aí aprovado 100%, mas a vida precisa voltar ao normal, porque eu pessoalmente parei com as minhas atividades normais na metade de março. Porém, eu fui fazendo algumas poucas coisas, respeitando todas as normas de segurança em abril, maio, junho, julho. Porém, em agosto, algumas coisas começaram a se movimentar, né? Haja vista aí, muitas casas de santo fizeram coisas internas, não aquelas festas públicas grandes, divulgadas, mas há que se manter toda a existência, toda o axé, toda a energia que se precisa. Se você não faz isso continuamente, você acaba paralisando a energia, o axé da sua casa. Isso é fato, não só
para o candomblé, mas para a Umbanda, para outras vertentes, budismo, enfim, o que você fizer que emana energia, você tem que estar em movimento, porque se você não movimenta aquilo, cria-se uma estagnação, uma egrégora de estagnação. E você tem que estar em movimento. Até o Feng Shui, os adeptos falam, você tem que estar em movimento, movimentar os objetos, tudo que você faz, e você também não só se movimentar, né, fazer suas reposições de energia, cada um na sua crença, mas você tem que se movimentar para você não pagar o preço de ficar parada ou parado nessa situação. E aí as outras coisas começam a se acumular, né? É como se fosse uma estante. Se você não limpa ali periodicamente, a poeira vai se acumular. E assim são as pessoas, a energia se acumula. Você tem que limpar, fazer a sua limpeza. Se é com banho, se é com ebó, se é com uma outra coisa qualquer. Com uma limpeza energética, com pedras quentes, né? Que tem gente que faz essa imposição. Sei lá, tem muita coisa que você pode fazer. Então você tem que ter essa prerrogativa de que limpeza é tudo para você. E esse período a gente vive um período muito de estagnação, de certa forma. Você se movimentando pouco. E isso cria, sim, uma egrégora de paralisação. E o mundo é movido a energia. Inclusive o candomblé é isso, é movimentação de energia. As energias são limpas, são refeitas as energizações. Então você tem sempre que estar em movimento. Pois bem, eu vou retornar lá no início, até por essa comemoração de 2 anos, de coisas que a gente foi falando ao longo desse tempo todo. Agradeço inclusive ao babá Baruqueci, que foi quem me apresentou ao babá Ronald Ed, que numa impossibilidade dele começar a fazer o candomblé total todas as semanas, ele me pediu que o substituísse e depois eu continuei com o programa. E graças a Deus, os orixás, as entidades todas, eu tenho mantido esse programa com essa qualidade, graças também à sensorial, por todo esse tempo. Nós vamos falar dessa cosmogonia toda, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sensorial FM. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM. E eu diria que hoje a gente tem um retorno ao passado. E as perguntas que permeiam o tempo todo o candomblé e todas as religiões espiritualistas, como a Mesa Branca, a Umbanda, o kardecismo, até o budismo, até o taoísmo, né, se perguntam. Todos os sacerdotes, os membros se perguntam, né? Como e por que o mundo funciona? Quais as relações entre os dois mundos, o visível e o invisível? A resposta para cada um vem diferente, mas ela revela o sentido de como Deus, que é o Criador de todas as coisas, o Olorum para nós, veio e trouxe toda essa gama de indivíduos, de seres no mundo. Para o candomblé, a resposta tem algumas forças, né? Que são as forças da natureza. E essas forças da natureza são traduzidas em orixás que têm características próprias. Por exemplo, tem gente que chama os orixás de ministros, a quem Deus, o Olorum, que é invisível,
que é criador do que nós conhecemos como universo, do mundo visível, delegou seus poderes. Então, Deus delegaria seus poderes aos orixás, então, que são seus ministros, são seres que cada um rege uma determinada fatia do universo. Os rios, Oxum, os mares, Iemanjá, isso já para nós aqui na América do Sul, né? Já para o Brasil, que recebeu todos os escravos, que foi possível durante 300 anos, aí até a libertação. E tem essa fatia do mundo recortada para cada um dos deuses. Os elementos naturais, ou não. Então, o temporal, o vento, a chuva, as pestes. Então, isso tudo é dividido entre eles. Então, alguns reinam pela cura, outros pelas forças, como eu disse, da natureza, do mar, da chuva, do vento. E eles têm uma outra característica que são de personalidade, de caráter, né? A força, a coragem, a justiça, a dúvida, a mansidão, a rapidez, a lentidão. Então, cada um rege também essas peculiaridades dos seres humanos. Por que hoje eu voltei a isso? Porque, às vezes, as pessoas se esquecem do primordial. Por que nós estamos aqui? Ainda não se chegou a essa resposta. Muitas vezes, muitas pessoas, muitos membros das variadas religiões procuram dar uma resposta simples para isso. E não tem simplicidade nisso. Não há simplicidade. Há muita controvérsia, há muita nuance, há muita multiplicidade. Porque não adianta você fechar determinadas questões em coisas que você não pode dar uma resposta taxativa, como na matemática. 2 e 2 são 4. 3 e 3 são 6. 1 mais 1 são 2. Não são respostas tão fáceis e tão simplistas assim. Quando a gente trabalha ou vivencia uma religião, uma determinada doutrina, você vivencia aquilo dentro de certos parâmetros, mas nada é 100%. Porque ninguém tem certeza de nada. Você sabe até o dia que você nasceu, porém você não sabe o dia da sua partida. E você procura sempre ir torcendo muito e batendo na madeira, e você pensa que isso seja cada vez mais lá na frente, com cada vez mais idade. E você procura ter um ritmo de vida que isso te proporcione essa vivência cada vez mais longa, com saúde, sem problemas, sem acarretar grandes preocupações na cabeça. Mas ninguém tem certeza de nada. E nós podemos voltar para esse momento atual da pandemia. Ninguém tem certeza de nada, porém as pessoas precisam viver. E num certo momento as pessoas se arriscam. Por quê? Grosso modo, ficamos 6 meses em casa aí. De março até setembro foram 6 meses. Em agosto, muita gente já não aguentava ficar em casa. E muita gente já começou a sair de casa desde agosto. Passou-se por setembro. E outubro já tem gente andando sem máscara. Uma boa parte da população. E a gente não sabe nem o que nos espera até dezembro. Mas é que, em nome da sobrevivência, você se arrisca em nome de uma sobrevivência que você precisa. Nós estamos no mundo comercial capitalista. E trazendo isso para a vida dos orixás, a gente tem um traço de união entre o mundo visível e invisível. Os orixás delimitam um espaço simbólico entre 3 dimensões, por exemplo. O mistério da vida, que é a criação do mundo. É um mistério até hoje. O cosmos, os elementos naturais ou não.
a história da formação dos homens. Como eu disse, o caráter, a personalidade, todo esse modo de ser. São múltiplas forças. E a gente tem uma coisa que às vezes as pessoas procuram colocar isso dentro de formas. E na verdade não existe isso. Essas forças não são boas nem más, porque elas existem sem grandes manipulações dentro do candomblé. Elas existem, porque para nós, ou pelo menos para a maioria dos candomblecistas, vamos dizer assim, sem grandes abrangências, não existe a questão maniqueísta do bem e o mal, que existe em algumas religiões cristãs. O cristianismo teve sim suas falhas, ajudou muito o candomblé na hora da firmeza, da afirmação no território brasileiro. Porém, ele também exerceu um papel de vilão, mas ainda assim é menos prejudicial do que as igrejas pentecostais no dia de hoje. Os evangélicos no dia de hoje, eles são muito permissivos em relação às maledicências, às maldades que são feitas em relação aos candomblecistas, por exemplo, aos umbandistas e todos aqueles que vêm da linhagem do espiritismo. Já já nós voltamos. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, agradecendo aí a companhia de todos vocês. Eu dizia sobre o ser humano, que é único no gênero, é uma força entre as demais que existem. E o componente que talvez traga um pouco de respostas ao Omorixá, a pessoa que se inicia, é o transe. Né? Porque o que acontece? No transe existe uma espécie de embalagem que dá lugar a uma outra coisa de ordem invisível, que é o chamado axé, que é a energia trazida do ancestral, que é aquela energia que se faz presente quando você faz os ritos, a iniciação ou a confirmação, para o caso de Ogãs e Equedes, no caso. Então, existe todo um trabalho. Se você for observar uma iniciação, ela é muito trabalhosa. Tem toda uma situação desde as dos primeiros insights, que é o chamado jogo, ou tem gente que bola no santo numa determinada festividade. Tudo permeia quando a pessoa vai adentrar a esses mistérios. Então, quando a pessoa entra em transe, ela se aproxima do mistério da vida, que é a primeira característica dos orixás, porque eles trazem uma história, um itã, um conto, uma lenda lá de trás. Cada um advindo da África, naturalmente, e que muitos historiadores julgam e dizem que o brasileiro conseguiu construir um axé próprio, um candomblé próprio. Por quê? Desde lá dos sambas da Tia Ciata, né, da Tia Ciata no Rio de Janeiro, lá no início do século passado, do século XX, aqueles que foram libertos, porque muitos escravos morreram no decorrer da história, gente que veio da África e morreu no mar, morreu no navio negreiro, morreu quando chegou aqui, morreu de maus tratos antes da libertação dos escravos. Cada um teve uma missão, cada um teve um desenvolvimento. E essa missão de cada uma pessoa, né, de cada um,
foi desenvolvido ao longo dos anos. Todas as pessoas tiveram as suas importâncias. Até a própria princesa Isabel teve sua importância, sim. Por mais que se conte que houve muita coisa nos bastidores e se fala de muita coisa, mas todos têm sua importância. Até o cristianismo, como eu disse no bloco passado, teve a sua importância, mesmo que hoje ainda existe a ideia maniqueísta de bem e mal, coisa que não existe no candomblé. Não existe. O bem e o mal são procedentes das pessoas, não da doutrina em si, não dos orixás, das entidades, dos deuses em si africanos. Porque para eles não existe o bem e o mal. Por exemplo, você tem um Deus que tem 3 esposas. Para nós é inaceitável, porque a gente parte do princípio da fidelidade, a gente parte do princípio de que as relações têm que ser monogâmicas. E isso eu até concordo bastante. Porque eu acho impossível a pessoa amar na mesma intensidade 3 pessoas. Porém, na essência daquele Deus, milhares de anos atrás, as mulheres eram submissas. Muitas vezes. Por mais que elas tivessem o poder na mão, o poder da guerra, o outro o poder da sedução, o outro a outra o poder do amor, da paixão, na verdade, elas eram submissas ao homem. Então, só que a religião do candomblé, ela passou a ser um matriarcado, porque foram as mulheres que trouxeram, e não os homens. Os homens faziam parte. Então, dentro da religião, ainda que há um equilíbrio de homens e mulheres, mas em relação aos deuses lá atrás, as mulheres eram submissas em algumas situações. Então, essa pequena África, ela traz nuances, ela traz diferenças, porque dentro da África, do continente África, havia muitas diferenças culturais, tribais, e até de rixa mesmo, de briga, para ser bem popular, de briga mesmo. Então, assim, quando veio para o Brasil, dentro dessa cosmogonia, dentro dessa sociedade toda, o que era feito? É feita uma diferença, mas é feita uma diferença por quê? Porque quando eles chegaram no Brasil, eles vieram todos misturados dentro dos navios negreiros. E quando eles chegaram aqui, não dava para fazer, olha, uma tribo só de Queto, uma tribo só de Angola, outro só do Benin, outro só não sei da onde. Não tem. Quando eles chegam aqui, há aquela mistureba geral. E aí, quando começam a se estabelecer as roças, com as 3 princesas, e começam a se estabelecer as roças em cada lugar, há uma mistura geral. A única coisa que se consegue discernir é que aqui é um candomblé de Queto, aqui é de Angola, aqui é de Vodum, aqui é de Efon, aqui, sabe? Não se consegue fazer essa diferença. Quando chega-se aqui ao território brasileiro, escravo é escravo, africano é africano, preto é preto. E pronto. Se estabelece essa relação. Mas daqui a pouquinho a gente esclarece um pouco mais aqui no Candomblé Total, na Sensorial FM, você sabe, é a melhor web rádio. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, nesta quarta-feira, sempre a partir da 1 da tarde,
Gislaine Vicente com vocês. E me mandem, viu, suas sugestões, o que vocês gostaram, o que vocês querem que a gente amplie um pouco mais a abordagem. E nesse bloco final eu queria falar também um pouco de Ifá, porque Ifá é o deus da adivinhação, ele está presente nos odus, no jogo de búzios. Porém, ele tem um culto tradicional à parte. Nem todo mundo que participa do candomblé, por exemplo, de Queto, está em Ifá. Porque os cultos são similares, porém são diferentes. Tem itens parecidos, formas de serem encarados diferentes, e tem suas semelhanças. Todos vêm da África, como o candomblé de Angola, por exemplo, também. Porém, a maneira de culto é diferenciada. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Porque, mas no culto a Ifá tem Yansan também. Tem sim, mas ela é abordada de maneira diferente. Então, muita gente que se volta a Ifá para esse culto tradicional, chamado assim, sai do candomblé de Queto, por exemplo, que hoje em dia é maioria. No Brasil, a maioria já foi candomblé de Angola, nos anos 60, 70 já foi candomblé de Angola, mas por algumas nuances e facilidades, o Queto acabou ganhando o protagonismo disso. E Ifá tem muita coisa diferenciada. Sabe aquela coisa, é igual, mas é diferente? É igual, mas fala diferente? É assim. Então, quem vai optar por um ou por outro? Porque muitas vezes as pessoas acham que dá para levar os dois igualmente. Às vezes, sim. Depende muito de cada pessoa. Mas às vezes não dá. Tem gente que fala, não dá. Porque você se torna mais presente num do que no outro. Há abdicações de um lado e de outro. Então, vai muito da sua adaptação, da sua similaridade, do seu mimetismo, de como você absorve aquilo. Tem coisa que você vai tirar de letra, mas tem coisa que vai te incomodar. Como, por exemplo, se você tiver algum interdito, ou seja, alguma quisila, alguma coisa que você vai ter que deixar de um lado ou de outro. Se você que tiver um pensamento, puxa, não consigo, você vai criar uma barreira e não vai conseguir. Então é melhor você ficar onde você está e onde você acha melhor. Candomblé de Queto e Ifá, muita gente se bate, porque Ifá você tem que fazer algumas opções, sim, um pouquinho mais radicais. Você deixa de fazer algumas coisas. Candomblé de Queto também acontece isso. Porém, as pessoas parecem que encaram de uma maneira diferente, porque estão mais acostumadas. Tem uma liberdade, entre aspas, um pouco maior. Mas talvez não seja nem só liberdade, seja a maneira de se encarar, porque isso já está um pouco mais arraigado. O culto a Ifá, ele cresceu muito de uns 20 anos para cá. Porque muitos africanos vieram para cá, trouxeram suas bagagens de conhecimento e muita gente se sentiu atraída por isso. Então, tanto que você tem muitos templos agora do culto tradicional. Você vê muita gente migrando dos outros tipos ou linhas do candomblé para o culto tradicional. Mas há que se alertar que há perdas e ganhos, tanto de um lado quanto de outro. Então não pense que você vai mudar de lado e as coisas vão ser muito melhores, porque eu vou poder fazer tudo. Não pode, não. Tem algumas coisas que são nuances, são itens, são coisas que você tem que fazer assim. Então vai muito de uma adaptação. Se você tiver um poder de adaptação grande, de versatilidade grande, experimente. Se você não tiver, fique aonde está. Ou repense. Se você acha, eu acho que não está ainda do que eu quero. Repense. Mas não pense que você vai mudar de um lado para outro e tudo vai se... Não
passe de mágica vai se tornar melhor ou mais fácil, ou todas as relações vão ser curadas dessa forma. Relações que eu digo, não é só com pessoas não, é com dinheiro, com a vida de modo geral, com a própria religião, com você mesmo. Pense muito bem quando houver essa dúvida ou essa curiosidade no seu Ori. E cuide de Ori, tá bom? Eu vou ficando por aqui agradecendo muito a paciência e principalmente a companhia e os elogios de vocês. Obrigada, uma boa semana e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.